A banda de K-pop BTS é do diabo. Bem, meus amores, hoje eu vim trazer um vídeo, assim, maravilhoso, um vídeo que vai edificar a nossa vida, um vídeo que, assim, traz um assunto que eu gosto muito, que é crente se metendo aonde ninguém chamou. Eu adoro realmente esse assunto, eu acho que, assim, crente tem realmente a habilidade de se meter aonde ninguém pediu opinião. É um tempo livre, assim, que eu realmente admiro, sabe? Eu até fico me perguntando, Lula, você prometeu empregos e até hoje não vimos, porque tem muita gente sem ter o que fazer. Então hoje vamos falar sobre uma moça que às vezes aparece no meu feed falando um monte de atrocidades e eu fico assim realmente pasma do quanta bosta consegue sair da boca de um ser humano. E ela sempre aparece no meu feed falando besteiras, né? Ela já falou, por exemplo, que ter empatia pelas pessoas é uma coisa ruim e é contra a Bíblia, né? Se colocar no lugar de outra pessoa é contra a Bíblia. Então, assim, a gente já pode esperar o pior. Mas antes eu quero pedir pra que vocês se inscrevam no canal, pra que vocês deixem um like e pra que vocês comentem se vocês já assistiram essa obra-prima do YouTube também, né? Que vamos assistir aqui agora, que é uma... Gente, é uma coisa admirável. Eu realmente tô assim, muito ansiosa, que eu ainda não assisti o vídeo, mas eu tô muito, muito, muito ansiosa pra ver. A gente não vai assistir tudo, tá? Se você tá achando que eu vou colocar esse vídeo inteiro aqui pra gente assistir, não, porque eu realmente não tenho esse nível de paciência. Mas a gente vai ver até onde dá, tá bom? Então vamos pro vídeo. Gente, eu cortei meu cabelo e eu confesso que eu não tô gostando, sabe? Eu cortei em camada, aí aqui tá mais curto, aqui tá mais longo. E aí parece que eu tô com um capacete na cabeça. Mas a gente faz o que a gente pode também, né? Eu já fiz merda mesmo, então não tenho o que fazer. Play. Recentemente, várias mulheres pediram para que eu gravasse um vídeo sobre a banda de K-pop BTS. Sobre a banda de K-pop BTS. Tá bom, meus amores? Por exemplo, o Jin fica no baixo. O J-Hope, ele fica na bateria. Você tá entendendo? O Jungkook e o Jimin ficam no backing vocal. É uma banda, gente! Como que a gente não tinha percebido antes, cara? O cara tava na nossa cara. Então eu resolvi pesquisar um pouco para ver se teria conteúdo para um vídeo sobre eles. Eu pensava que o único problema seria a questão da androginia, que é uma coisa que fica bem nítida na aparência deles. Mas essa é a ponta da ponta do iceberg. E por isso, nesse vídeo, nós vamos explorar as escolhas deliberadas de simbolismos nas letras, tanto também nos music videos, e vamos pontuar os significados e os resultados disso. Gente, eu amo muito. É uma coisa que, assim, crente é muito, assim, especialista. Que desde que eu era criança, desde que eu era pequena, crente vem descobrindo símbolos nas músicas. Assim, isso perpetua gerações, assim. Toda vez tem uma música nova, alguma coisa nova que o crente vai saber mais do que o próprio cantor. Às vezes o cantor, ele não colocou aquilo intencionalmente, às vezes nem existe aquilo, mas o crente vai descobrir. E se ele não descobrir, ele vai inventar, tá bom? Porque é isso que crente faz, eles inventam. E como eu falei, eu acho realmente muito admirável, gente, esse tempo livre que crente tem pra poder descobrir isso pra gente. Cara, eu sei que esse vídeo vai mudar a minha vida, sabe? Eu sei que eu assistir esse vídeo eu vou sair, assim, querendo ir na Coreia fazer um protesto contra a banda de K-pop BTS. Se você é cristã, significa que a sua lealdade está cativa a Jesus Cristo. A Bíblia explica claramente que a conversão acontece quando Deus nos tira do reino das trevas e nos transfere para o reino da sua maravilhosa luz. Quando estávamos perdidas, os nossos olhos estavam cegados pelo pecado e a única coisa que nós conseguíamos escolher era o pecado. Mas quando Cristo nos resgata, Ele nos livra do poder do pecado e nos dá o poder do Espírito Santo para escolhermos viver em santidade. E presta atenção nisso aqui. Santidade significa agir como Jesus. E nós sabemos que nós... Essa mulher não vai falar não sobre o negócio? Ela vai ficar pregando antes?
totalmente influenciadas por aquilo que nós consumimos, seja aquilo que vemos, seja aquilo que ouvimos, somos influenciadas por essas coisas. Tá, Mas vai, aqui desembucha logo. diferencia um cristão de um não cristão. Estar na aliança de Deus significa que nós fazemos uma aliança com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, para não pecarmos contra o Senhor, como Jó 31, versículo 1 nos ensina. E esse é o nosso fundamento e o nosso pressuposto. E assim, a palavra de Deus é o nosso guia de filmes, de músicas, de perfis que nós seguimos, de séries e tudo mais que nós consumimos. A palavra de Deus é o nosso guia, não os nossos sentimentos momentâneos e nem as tendências do momento. E analisando as letras da banda BTS, fica muito claro a espiral descendente de um pecado chamando outro, como já disse também no livro de Salmos. Um pecado chamando o outro, hein? Outro. E agora, essa daqui é a chave para entender todo o raciocínio. Quando pessoas escolhem deliberadamente abandonar o conhecimento de Deus, elas passam a adorar a si mesmas, outras pessoas ou ainda criaturas menores. E adorar algo que não seja o próprio Deus é a porta aberta para a influência do paganismo e de tantas outras coisas. E esse é Ela conseguiu colocar paganismo no assunto sobre BTS. Vocês estão entendendo? O nível de padrão que fica muito claro, por exemplo, quando o apóstolo Paulo se dirige à igreja em Roma, em Romanos 1, e a gente vai ver qual que é a relação dessa passagem com a banda BTS. E eu quero trazer um lembrete importante. Cuidado com aquilo que você canta, especialmente quando você não sabe o que a letra está falando. Eu juro por Deus que eu fico tentando entender como que uma pessoa consegue distorcer, literalmente, porque, gente, quem ouve BTS, olha eu falando errado, qual dela? Quem ouve BTS sabe o quanto os meninos falam sobre coisas incríveis, né, nas letras, sobre se amar, sobre se respeitar, sobre amizade, sobre amor. Como que as pessoas, como essa moça, consegue literalmente deturpar o significado por causa de uma religião. É uma coisa que não entra na minha cabeça. E isso fica especialmente claro com essa banda pelo fato de grande parte das músicas, ou a maior parte de cada música, ser cantada em coreano, e isso vale para doramas, para K-pops, porque muitas meninas começam ouvindo por causa do estilo, por causa do ritmo. Mas a gente vai ver que em alguns casos do K-pop, como é no caso da banda BTS, ainda que você não saiba falar uma palavra em coreano ou nunca tenha pegado para traduzir a letra, os vídeos das músicas não escondem nada das intenções dos artistas e também dos produtores por trás. E que no caso é entreter. Por isso que a gente vai fazer essas duas análises nesse vídeo. Então, observe as letras. Uma ênfase repetitiva que eles fazem em várias músicas é amar a si mesmo. Eles têm várias músicas nessa linha, por exemplo, a música Idol. E qual é o problema de se amar? Gente, ela tá basicamente falando que é um problema você se amar. Oh, meu amor, no mundo que a gente vive, na Bíblia não fala ama o próximo como você ama a ti mesmo, então você tem que se amar também. É importante você se amar. Qual é o problema você se amar? Ídolo, que diz, você não pode me impedir de me amar. E depois diz, eu estou apaixonado por mim mesmo. Mas ainda chega num nível pior, por exemplo... Mas isso é ruim! Aonde, minha querida? Aonde que é ruim você amar você mesmo? Ela tá basicamente falando, não tem autoestima. A música God Rap, Deus Rap, que diz, eu não tenho nenhuma religião porque eu sou o meu próprio Deus. Qualquer provação que venha, eu vou levá-las com as minhas duas mãos. Mas aí, uma coisa que eu não entendo é que BTS nunca se propôs a ser um grupo de K-pop religioso. Não é um grupo de K-pop que tem o intuito de ser gospel. Então por que você tá achando ruim eles fazerem músicas sobre o que eles acreditam? Amore, vai ouvir uma Cassiane, uma Fernanda Brum, vai ouvir, sei lá, Thales Roberto. Tem um monte de música pra você se interessar e você quer se meter no meio de um grupo que... Sabe? Dizer a mim mesmo, amém.
Ouvir essas palavras é a tristeza do coração de um cristão. Simplesmente imaginar o nível de orgulho que uma pessoa tem que chegar para ela dizer essas palavras. Imagina, gente, que absurdo você falar que você se ama. Eu, gente, jamais faria. Até porque eu me odeio. Dizendo que ela se auto-intitula como um Deus e ela escolhe deliberadamente carregar o seu sofrimento nas suas próprias mãos. Meu amor, isso se chama hipérbole. Tá? É uma ferramenta do português onde, não só do português, mas eu acredito que existem outras línguas também, onde você traz um exagero nas palavras. Por exemplo, morri de rir. Quando você fala que você morreu de rir, você não morreu de verdade. É uma hipérbole. Ele não quer dizer que ele é Deus mesmo. Ele tá falando que ele tem controle sobre a sua própria vida. Isso é deprimente em vários aspectos. E que Deus nunca permita que nós carreguemos as nossas provações sozinhos. Porque a promessa da palavra de Deus é muito reconfortante e muito mais maravilhosa do que qualquer falsificação do orgulho. Um puritano dizia que Jesus nos chama para carregarmos a nossa cruz, mas ele carrega a parte mais pesada. Quão desesperador deve ser o sentimento de querer carregar tudo sozinho e cometendo, e no caso da música verbalizando, a autoidolatria perversa. E esse é o resultado de deliberadamente abandonar o conhecimento de Deus. Cara, é um sensacionalismo que eu fico realmente abismada, gente. Tipo assim, a autoidolatria perversa. São umas palavras assim, sabe, de efeito, que parece que tem o intuito de causar um pânico, de falar, meu Deus, olha como você é perversa por você estar ouvindo que você tem que se amar. Que absurdo! Assim, é um sensacionalismo que eu admiro, gente. Eu realmente admiro que a pessoa ela tem que ter um nível de insanidade mental muito grande pra poder mirabolar esse tipo de coisa na cabeça. E na letra da música quotation mark, ponto de interrogação, eu ainda acho que ela devia ter sido Armin e se desiludiu. Que não é possível. Ela conhece música que nem eu conheço. Quotation mark, essa eu não conhecia. Claro que esse é o caso, que diz assim: se eu morrer, provavelmente vou para o inferno, porque eu minto dezenas de vezes por dia. Nenhum livro de moral jamais me ensinou a ser fiel ao meu coração. E nesse caso ainda fica mais explícito o desdém à palavra de Deus. E isso continua porque essa rebelião não para na idolatria de si mesma, mas ela também se torna colateral e blasfema. E na música Beautiful é dito assim: sim, garota linda, ela é a minha religião, então eu posso te chamar de Jesus. Isso porque que ela nunca ouviu as músicas da Lady Gaga. Se você abrir pra ouvir as músicas da Lady Gaga, pode ter certeza que teu vídeo vai durar umas 3 horas, minha filha. A parte final fica em inglês, porque eles deliberadamente fazem um trocadilho. Ela fala toda hora deliberadamente, né? Acho que ela aprendeu essa palavra recentemente. Do Senhor Jesus, colocando o pronome ela no início do nome de Jesus. O nosso coração, pelo fato... Deve ser porque a letra não tá falando de Jesus, tá falando de uma garota. Ela precisa distorcer a letra da música pra poder fazer sentido na cabeça dela. A música fala claramente de uma garota. Ele fala, beautiful girl. Você tá achando que ele está chamando Jesus de beautiful girl? Meu anjo, com dor neurônio você consegue. Eu prometo. O fato de nós sermos seguidores do Senhor Jesus, pelo fato da palavra cristão significar pequeno Cristo, ou seja, nós imitamos a Cristo. Ele é o nosso foco de adoração, ele é a nossa autoridade. Então, quando nós vemos pessoas deliberadamente blasfemando com o nome... Mais uma vez ela falando deliberadamente. Eu acho que ela pegou o dicionário hoje e falou, vou aprender uma palavra nova. E aprendeu deliberadamente. Santo do Senhor Jesus, que é o nome acima de todo nome, e é o nome em que todo joelho vai se prostrar e toda língua confessar que ele é o Senhor. Vê uma música que faz um trocadilho deliberado, querendo blasfemar com o nome do Senhor Jesus Cristo, é muito, muito preocupante. E é triste que ver que não para aí, porque uma coisa vai chamando a outra e, por exemplo, na música Pied Piper, que esse nome é uma analogia àquela lenda do flautista de Hamelin, que é uma lenda antiga que dizia sobre um flautista que chegou numa cidade
com a sua flauta encantou os ratos e tirou essa praga da cidade, mas depois, por ele não ter sido recompensado, ele usa a sua flauta para encantar as crianças dessa cidade, leva elas para a floresta e desaparece com elas. E ao lado dessa analogia, eles usam também o contexto do Jardim do Éden. E a música começa dizendo assim: Gente, tô começando a ficar com sono. O vídeo é tão grande e é só ela, sabe, mirabolando um monte de coisa. Eu realmente não sei se eu tô com paciência pra assistir isso tudo. Bom, porque é proibido. E a música tem uma letra insana de sedução demoníaca que culmina em: eu estou aqui para te salvar, eu estou aqui para te destruir. Foi você que me chamou. Veja, eu sou tão doce, siga o som da flauta. Estou tomando o controle de você. E então, diz assim depois: como flautista de Amelie que te puxa, eu te testei, como a fruta proibida da árvore do bem e do mal. Ou seja, tanto quando eles usam uma referência ao Jardim do Éden, eles colocam o errado como se fosse certo. E no caso da lenda do flautista de Amelie, eles se colocam como o flautista. Então é uma coisa muito triste de ver como que eles querem engrandecer e inculcar na mente dessas jovens mulheres, que é a grande parte do público deles, a mensagem de desobediência a Deus e a desobediência ao que é certo. Eu amo que eles não falam de Deus em nenhum momento dessa música, mas ela conseguiu transformar como se fosse uma mensagem para você desobedecer a Bíblia. Gente, o nível de marola que tem que ter na cabeça de um ser humano, eu não sei se eu acho engraçado ou se eu acho trágico. Sinceramente, é você achar que o mundo gira em torno da sua religião. É como se ela estivesse falando que o BTS fez a letra da música pensando em fazer cristãos se desviarem e desobedecerem. Mano, a que nível você precisa ter de... Aí você entra em contradição, né? O nível de autoestima que você precisa ter pra você achar que tudo é sobre você. Que tudo é sobre a sua religião. Ô meu amor, o mundo não gira em torno da sua religião. Eu sinto lhe informar isso, tá? Mas o foco não era esse. Você está lelé da cuca. E cai exatamente na categoria que no livro de Isaías o Senhor Deus diz: ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e que põem o amargo por doce e o doce por amar. E se tudo isso já não bastasse, ainda daria para falar sobre as referências ao deus pagão Dionísio, que em uma música eles engrandecem o álcool, as festas, toda essa conotação, a grande quantidade de palavrões e na sua maioria em... Amiga, eu não sei se você ficou sabendo, mas no planeta Terra existem várias religiões e as pessoas elas têm o direito de acreditar no que elas quiserem. Você ficou sabendo disso? Só uma dica também, né? E também a conotação sensual das músicas. E tudo isso é uma evidência do ciclo pecaminoso que o apóstolo Paulo descreve em Romanos 1, no versículo 21 até o 28, quando ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E nessa passagem... Essa altura do campeonato, eu não tô nem mais me questionando. Gente, eu tô completamente confusa. Eu tô realmente muito confusa, porque isso faz sentido na cabeça dela? Não, melhor, isso faz sentido na cabeça de alguém? A gente vê bem claro como que são os passos para essa decadência, como o apóstolo Paulo mostra. Ou seja, se você está ouvindo BTS, você tem um manual de instruções de como ser uma pessoa perversa, pecaminosa. Você tem
Um guia, gente, você tem um manual de instruções para se tornar a pior pessoa do mundo. Com pessoas deliberadamente abandonando o conhecimento. Ela falou deliberadamente de novo, gente. Essa mulher aprendeu essa palavra hoje, tenho certeza. De Deus, e então elas caem em uma idolatria, se inflamando nas suas próprias paixões, colocando a si mesmas como um Deus, e elas passam depois a adorarem e servirem outras pessoas ou então criaturas menores, e então elas começam a cair em todos os tipos de pecados e perversões. E assim a gente vê aquilo que começa como se fosse uma mensagem positiva de ame a si mesmo, se torna a base para todo pensamento que ama a desobediência. Você percebe que o que ela tá falando vai contra absolutamente tudo que o BTS prega? Tudo que Namjoon prega? Tudo que... Se a pessoa acompanhasse um pouquinho o grupo, saberia o quanto esses meninos são amorosos, quanto a mensagem que eles passam, eles mesmos, não só através das músicas, mas eles falando com o público, falando com as fãs, com os fãs em geral, tem uma mensagem de carinho, de fidelidade, de empatia, que é uma coisa que ela vai contra. Então, assim, é você conseguir deturpar completamente o que os artistas estão tentando dizer e o que os artistas pregam só pra favorecer a sua narrativa. É um caso realmente perdido, assim. Gente, eu não tô com vontade mais de assistir, porque é muita maluquice. Até agora, nós observamos as letras das músicas, mas infelizmente ainda vai mais longe do que isso. Vai pior, gente. O gente. mais claro é no music video da música Blood, Sweat and Tears, Sangue, Suor e Lágrimas, É um absurdo. que tem uma conotação patente de simbolismos, de escolhas deliberadas de colocar pinturas, esculturas, bem como referências à filosofia e à literatura. O ideal é fazer um MV assim, gente, um fundo branco. Vamos botar um fundo branco. E só os 7 ali, ó. Com uma roupa básica, um jeans. Vamos botar um jeans, uma camisa branca. Todo mundo com corte militar. Porque se você botar pintura, se você botar escultura, acabou, amor. Vem um crente da baixa da égua falar que você tá botando mensagem subliminar. Qual é o sentido? Você tá entendendo? Não adianta você ter que fazer um clipe com fundo branco. Tem que fazer um clipe básico com fundo branco, entendeu? Ou um fundo verde, bota umas flores passando atrás. E se você fizer mais que isso, amor, você pode ter certeza que vai vir um crente e ele vai te acusar de mensagem subliminar. E tanto aparecem esculturas de deuses gregos, mas também aparece um anjo com asas pretas. E aí eu fico pensando que se eles botassem uma escultura de Jesus, também ia dar certo. Que aí também seria blasfêmia. Aí tu bota o quê no cenário? Faz o quê, minha filha? Você podia botar a dica pra gente também, né? Pra o BTS poder ver esse vídeo e tentar entender o que eles têm que botar no cenário. Às vezes falta isso também. Umas dicas do que a gente pode tentar pensar num cenário melhor, já que não pode botar escultura, não pode botar pintura, não pode botar asa preta, não pode botar nada. E em certo momento, um dos integrantes do grupo beija a boca dessa estátua. Mas eles também colocam um destaque no momento em que eles colocam um dos integrantes como se estivesse observando esse quadro, que é um quadro de Peter Bruegel, que é justamente o quadro que é a queda dos anjos rebeldes. E ainda, mais ao final, aparece uma cena bem parecida em que um dos integrantes está na frente de um portal e em cima tem uma frase em alemão. E traduzindo fica algo do tipo: é preciso ter um caos dentro de si para encontrar as estrelas dançantes. E essa frase... A frase é tão poética, mas essa mulher só consegue ver coisa ruim. Ela só consegue enxergar pela parte ruim, gente. É uma citação de Friedrich Nietzsche no seu livro Assim Falou Zaratustra, que é o seu livro de crítica à moralidade judaico-cristã, que também é o livro que ele disse a sua frase que ficou muito conhecida quando ele disse: Deus está morto. E pouco depois de aparecer, aparece novamente uma réplica da escultura de Michelangelo, a Pietà, que antes estava intacta, mas depois de aparecer essa citação, aparece Maria com seu rosto quebrado e a representação que deveria ser de Jesus desfigurada.
E um MV que tinha todo o intuito de ser com várias referências à obra de artes, a movimentos artísticos, à literatura, a escritores, a pensadores inteligentes. Mais uma vez se resume ao diabo, porque crente vê o diabo em tudo. Tudo que nós vimos até agora, toda essa sequência de coisas, são deliberadas. Os artistas têm... Gente, tô falando, ela aprendeu essa palavra hoje. Eu juro que ela aprendeu essa palavra hoje. Intenções claras em usarem metáforas, analogias e contextos. E por isso que é tão importante, quando nós vemos algo que soa como um alerta, nós procurarmos saber de onde aquele alerta está vindo e compararmos tudo isso com a palavra de Deus. Como nós falamos no início, a palavra de Deus é o nosso guia, é a nossa bússola. Não são os nossos sentimentos nem as tendências do momento. Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar... Gente, do nada um anúncio no meio do vídeo. Será que é tigrinho? Uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas. Não, a gente não quer. Para que a palavra de Deus possa estar a gente não vai estar querendo. Basta você dar o seu like, se eu inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Nada. Tudo bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E assim, a gente percebe a aparência afeminada dos integrantes, que não é uma questão cultural. Não é uma questão cultural, gente, é literalmente uma questão cultural. Tanto é uma questão cultural que o fato de todos os homens coreanos serem extremamente vaidosos, não impede que a sociedade coreana seja extremamente conservadora. Tava lá as mulheres fazendo protesto porque um ator de dorama decidiu fazer um BL e você quer me dizer que não é uma questão cultural, porque assim, se a maquiagem que eles usam, se a aparência que eles têm fosse uma questão de ser mais progressista, de ser mais... Eu não tô falando do BTS em si, tá, gente? Mas se o fato de os homens coreanos serem mais vaidosos fossem uma coisa tipo, somos mais progressistas, eles são mais progressistas, eles não seriam tão conservadores, tão homofóbicos, tão racistas como a Coreia é. Mais uma vez, não tô falando dos membros do BTS, tá? Eu tô falando da sociedade coreana num todo, porque a gente sabe que, infelizmente, a sociedade coreana é bem desse jeito. Da Coreia. Na Coreia, homens são masculinos e mulheres são femininas. O que está acontecendo com a aparência dessa banda em específico é algo que é chamado androginia. Essa mulher, ela claramente não sabe absolutamente nada sobre a Coreia, gente. Ela não sabe absolutamente nada sobre a Coreia. Os homens coreanos são extremamente vaidosos. Isso é cultural. Na verdade, é uma cultura muito mais da Ásia também, porque no Japão, eles exaltam muito essa coisa também da fofura, de ser fofo, de ter personagens fofos. Gente... No dicionário, ela pode tanto significar a mistura de características femininas e masculinas, quanto a completa renúncia de ambos. E nós já mencionamos sobre isso em outro vídeo, que esse pensamento vem muito misturado com a mitologia greco-romana, porque nessas mitologias tinham entidades que ora agiam como homens, ora agiam como mulheres. E isso não é surpresa no caso da banda BTS, pelo fato de que já vimos tantas influências da visão de mundo pagã que cria os resultados também na aparência física deles. E nós acabamos de ler a passagem de Romanos 1, que esclarece qual é a consequência da vida em pecado. E Paulo estava escrevendo para um contexto romano em que as mitologias greco-romanas eram celebradas e tidas como incontestáveis. Inclusive, eu tenho uma opinião bem polêmica sobre esse contexto de Paulo em Roma, na Grécia, tá? Simplesmente impondo uma religião, né, o cristianismo, né, que na época nem era cristianismo, a uma cultura que já era estabelecida em Roma e na Grécia. Então, tenho opiniões, mas não vou falar sobre aqui, porque o assunto é BTS. Paulo diz que essas pessoas entregues ao pecado adoram a criatura no lugar do Criador. Então acompanha aqui. Essas pessoas são criaturas e elas passam a adorar outras criaturas.
E tem um teólogo que eu cito bastante o conteúdo dele, porque eu acredito que esse conceito que ele traz ajuda a gente a entender tudo que tá acontecendo no mundo de hoje. Ai, gente, me desculpa, mas pra mim ficou intragável. É realmente um vídeo, assim, que, sabe, é tanta ideia mirabolante, é tanta encheção de linguiça que chega a ser intragável pra mim. Ter que assistir isso, porque ela fala um monte de abobrinha, ela sai falando um monte de coisa ali, um blá blá blá, que não faz o menor sentido, e tenta sustentar uma narrativa falando de uma banda que não tem o objetivo de ser cristã e nem de satisfazer os ideais cristãos, e coloca como se fosse... Ai, gente, pra mim não dá. A ideia que eu tenho é que crente não pode fazer absolutamente nada. E aí a vida deles é tão tediosa, tão chata, que eles precisam atacar coisas que não são da religião deles, entendeu? Então, tipo assim, tudo que é de fora é ruim. Eles precisam ter assunto porque dentro da religião deles não tem absolutamente nada que eles possam gostar, ou usufruir ou ter prazer. Então eles precisam viver deliberadamente atacando as coisas dos outros. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me digam o que vocês acham de toda essa polêmica. Comenta aí embaixo. Não se esquece também de se inscrever no canal e deixar o like. E é isso. Um beijo. Obrigada por me assistir até aqui e aguentar comigo todo esse blá 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 dessa mulher. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.